Salve, salve minha galera, professor Antônio Monte aqui na Ativa. Em relação à pandemia, todo mundo está consciente que as aulas vão ser em videoaulas, mas desde já, quando tudo isso passar, a gente vai dar aquele abraço. Yeah. Oh, that's the best one. Gostou, né? E matar aquela saudade e estudar muita física. É claro. Durante o ano a gente estudou algumas coisas referentes à primeira unidade, porém por conta da pandemia a gente teve que dar uma parada. Mas agora a gente está voltando com as aulas e quem está pensando que a gente vai continuar o que tinha visto, está enganado. Como a gente tem a plataforma digital do SAI, a gente vem acompanhando eles em relação a tanto a parte de exercícios como conteúdo. Se a gente continuar com as aulas que tinham parado, a gente vai estar desigual em relação ao SAI. Então, por conta disso, para a gente poder trabalhar igual, a gente agora vai dar continuidade aonde o SAI está, para poder acompanhar de igual para igual, e quando tudo se normalizar, a gente vê essa questão das aulas que a gente não viu, ok? É verdade. Em relação aos livros que vão ser trabalhados, vão ser esses, tanto do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, esses são os livros. Então, desde já, eu recomendo vocês correrem lá na escola e pegar os livros para a gente poder trabalhar, porque os exercícios vão ser desses livros, tá certo? Mas desde já, agradeço a todos, sabendo de tudo isso agora, a gente vai continuar as aulas em cima desse conteúdo, desse material, e eu espero que todo mundo goste. Então, estamos juntos, olha, física na veia, papai, vamos estudar! Alô, minha galera, salve, salve! O assunto hoje vai ser sobre movimento circular, só no Rebolation. Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolation, Rebolation, gostou. Então, o movimento circular, ele tá no nosso dia a dia de várias maneiras, tanto num parque de diversão, numa roda gigante, ó, como se você for rodar peão, for andar de bicicleta. Movimento circular, ele sempre vai estar no nosso dia a dia. Agora, hoje a aula ela vai focar um pouquinho em movimento circular uniforme. Lembra lá que a gente já estudou o movimento uniforme e viu que o movimento uniforme ele é um movimento onde sua velocidade não muda. Quando a gente estudou o movimento retilíneo uniforme, a gente viu que sua aceleração é igual a zero. Aqui no movimento circular uniforme a gente vai ver algumas definições e vai ver quase tudo é igual, menos esse ponto da aceleração, porque no movimento circular a gente tem uma aceleração chamada de aceleração centrípeta, mas a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Então daí por diante, ó, fica atento, vamos estudar e vamos correr atrás. Bom, então para dar continuação na aula, todo mundo viu que o assunto hoje a gente vai trabalhar com movimentos circulares, dando ênfase no movimento circular uniforme. Então daqui a gente tem o seguinte, que o movimento circular tem velocidade angular e linear constantes. Então, como o movimento é um movimento circular uniforme, logo sua velocidade não muda. Mas uma diferença em relação ao movimento retilíneo uniforme é que no movimento circular a gente vai ver mais na frente que ele tem uma aceleração diferente do movimento retilíneo uniforme, que a aceleração dele é igual a zero. Onde a velocidade angular é dada como ômega. E ômega é igual a 2π dividido pelo período. Ou a gente também tem a situação do ômega ser igual a 2π vezes frequência. Aí então mais na frente a gente vai entender por que essa inversão. Aí então daqui a gente viu como é que se calcula a velocidade angular. E a gente tem que a velocidade linear, o v, é igual a ômega vezes o raio. Aí então qual seria a diferença de velocidade angular para linear? Olha aqui para o desenho, ó. Velocidade angular, ela depende da variação angular, o delta-θ. Então essa variação angular daqui até aqui, dessa partícula, foi dada por delta-θ. Então daqui para a gente calcular, lembra lá que velocidade é variação de espaço sobre variação de tempo. Então minha variação de espaço aqui para ser 2π, é porque ele considera uma volta completa. Mas se fosse daqui até aqui, no lugar de 2π, a gente ia usar delta-θ, tá certo? E o período é o tempo gasto para dar uma volta.
Aí, então, para a velocidade linear, a gente vê que é a velocidade em relação à partícula que descreve essa trajetória circular, no caso. Aí, então, o movimento aqui, ele depende em relação à velocidade v, que ela é tangencial aqui, a gente está vendo. Aí, então, esse v, para ser calculado, ele é dado com ômega vezes o raio, que é o raio da circunferência, ok? Aí, então, vê lá que o ΔS é R vezes Δθ, que é justamente em relações de ômega, ok? Aí, então, daqui a gente tem o seguinte, que no movimento circular uniforme há sempre aceleração centrípeta, que foi o dito. Aí, então, perpendicular à velocidade linear. Aí, então, como é que funciona? Observa o seguinte. A gente tem que a aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Aí, então, olha aqui para o desenho. Ó, a partícula, eu tenho uma velocidade tangencial linear aqui, ó, mas perpendicular a ela, sempre eu vou ter uma aceleração centrípeta, que ela sempre vai ser considerada por centro do círculo. Aí, então, eu tenho aqui um raio R. Aí, então, pode ver que a minha trajetória, ela, independente de onde ela for, a partícula ela sempre vai ter uma velocidade tangencial em relação perpendicular à aceleração centrípeta, ok? Aí, então, daí todo mundo viu que para um movimento circular uniforme, ele tem uma aceleração diferente do movimento retilíneo uniforme, que ele não tem uma aceleração. No caso, a aceleração dele é igual a zero. Aí, então, daqui a gente tem o seguinte, que no movimento circular uniforme, a velocidade linear é sempre tangencial à curva perpendicular ao raio. Como assim? Olha lá, eu tenho aqui, ó, o meu raio R aqui, onde em relação ao raio sempre eu vou ter a velocidade tangencial, que vai formar um ângulo de 90 graus. Aí, então aqui eu tenho a minha velocidade linear e observa que aqui é a representação da velocidade angular. Mas aí, em relação ao que se fala aqui tangencial à curva, observa que essa curva ela sempre vai ter uma tangente. Então toda vez que você for calcular a velocidade, você vai ver que ela é tangencial a essa curva que foi a trajetória da partícula. Aí, então, para a gente analisar melhor, então para a gente poder compreender melhor o deslocamento sofrido pelo corpo no movimento circular uniforme, ele é dado por essa expressão aqui, ó, ΔS é igual a 2π vezes R, considerando esse 2π como uma volta completa. Aí, então, nessa situação aqui, para uma volta completa, a gente tem que 2π vezes R é igual a ΔS. Mas também a gente pode ter que o ΔS é igual a Δθ vezes o raio. Dependendo que essa variação angular vai depender do que a questão for falar, do que a questão dá. Ok? Aí, então, daqui a gente... Bom, aí, então, no movimento circular uniforme, o período é o tempo de uma rotação completa. Então a gente tem que período é igual ao inverso de frequência, ou a gente tem também que frequência é o inverso de período. Então, sabendo que período é o tempo necessário para dar uma volta completa, frequência é o número de vezes que aquele fenômeno se repete. Daí por diante a gente tem uma noção de movimento circular uniforme e como é que funciona a velocidade angular, velocidade linear, frequência, período. Bom, então continuando, para poder finalizar essa parte, temos as unidades de medida do SI, onde o raio é dado em metros, velocidade linear, metros por segundo, velocidade angular, radiano por segundo, presta atenção, radiano. Então a aceleração centrípeta é a mesma coisa da aceleração normal, é metro por segundo ao quadrado, período continua sendo S segundos, e frequência é dada em Hertz. Apesar que frequência, às vezes, a gente também pode encontrar como um RPM, rotação por minuto, porém a unidade no sistema internacional é Hz, tá certo? Esse conteúdo foi o que todo mundo já viu até agora, não é verdade? É verdade. Eu acredito que todo mundo já está ligado como é que a gente vai fazer para poder resolver as questões, mas desde já a gente vai tirar as dúvidas lá no exercício, ok? Vamos embora. Continuando a aula agora, temos polias e engrenagens. Vamos considerar algumas situações. Uma primeira, acoplamento por correias. Então pode observar que a gente tem duas polias, que elas estão sendo ligadas por uma única correia. Então, onde observamos que as polias se movimentam no mesmo sentido,
e consequentemente elas têm a mesma velocidade linear, tá certo? Considerando que elas estão ligadas com uma correia que tem a mesma velocidade nos dois sistemas, porém sua velocidade angular são diferentes. Aí, então temos por fim que a equação RA vezes FA, vai polir A, igual a RB vezes FB, observando que aqui é o raio em função da frequência que são iguais, por conta de ter a mesma velocidade linear, ok? Aí, então, continuando, podemos ver o acoplamento por eixos, onde a gente tem um único eixo ligado às duas polias que apresentam a mesma velocidade angular, tá certo? Em questões de eles estarem ligados ao mesmo eixo. Aí, então, por consequência, a gente tem a mesma velocidade angular. Aí daí a gente pode escrever a expressão 2πf1 igual a 2πf2. Aí, então, por fim, a gente tem também essa equação. A velocidade linear de A dividido pelo raio de A é igual a velocidade de B dividido pelo raio de B. Aí, então, esse é o sistema de acoplamento por eixos. Também temos o acoplamento por rodas dentadas. No caso aí pode ser engrenagens e outros tipos de engrenagem. Aí, então daí temos o acoplamento por rodas dentadas. Todo mundo observa aqui que é engrenagem, né? Tipos de catracas ou coroa e por aí vai. Estão acopladas em contato. Por consequência, a gente tem uma velocidade angular 1 e uma velocidade angular 2. Por fim, a gente chega na expressão RA, FA igual a RB vezes FB. Por consequência, a diferença desse para o outro sistema de correia é porque na correia a gente tem o mesmo sentido no movimento e na roda dentada temos velocidades em sentidos opostos. Porém, o sistema se mantém com a mesma equação, RA vezes FA igual a RB vezes FB. Daí por diante a gente vai trabalhar com resoluções de exercícios na próxima aula, tendo em vista que a gente já começou a parte de movimento circular uniforme e acoplamento por correias e engrenagens, ok? Valeu, galera, salve, salve!